Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta quinta-feira votiva à Santíssima Eucaristia e à instituição do sacerdócio. Mas não podemos hoje desvincular a adoração ao Santíssimo Sacramento com a memória do dia 13 de maio das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Fátima tem grande vínculo com a Eucaristia, lembrando que um ano antes das aparições de 1917, as 3 crianças avistaram o anjo da guarda de Portugal, o chamado anjo de Portugal. Cada país tem um anjo a guardar a pátria, como o Brasil tem o seu próprio anjo. Ora, este anjo traz um cálice e uma hóstia sobre este cálice, e que da hóstia, caía ali gotas de sangue dentro do próprio cálice. E o anjo de Portugal dizia aos pastorinhos que o coração de Jesus estava por demais ultrajado pelos sacrilégios cometidos contra a Santíssima Eucaristia. E deu o corpo de Cristo para Lúcia, e do cálice bebeu Jacinta e Francisco. Aquela comunhão que recebiam era a comunhão do próprio sacrifício de Jesus que haveriam de atualizar em suas próprias vidas, tal como os fiéis que recebem a Santíssima Eucaristia são convidados a participarem dos sofrimentos de Jesus. Quando nós entramos na fila da comunhão e recebemos o corpo de Cristo, nós entramos em comunhão com o seu sacrifício. Não podemos ignorar isto. Todo cristão é chamado à expiação, à reparação, tal como Nosso Senhor oferece como vítima a sua vida no altar da cruz para salvar as almas. A partir do momento que nos tornamos cristãos, somos chamados também ao martírio. Somos chamados também à reparação, à expiação, a sofrer pela salvação nossa e de outras almas. E aquela comunhão era nada mais do que um símbolo do sacrifício dos pastorinhos. Lúcia recebia a hóstia porque o sacrifício de Lúcia seria velado. Ela ficaria na clausura do convento, sofrendo em expiação pela igreja até o fim de sua vida, até lá aos 80 anos, quando Lúcia morreu. Ela ficou com uma longa missão de um sacrifício velado, escondido, oculto. Já Jacinta e Francisco beberam do cálice porque o sacrifício dos dois seria um sacrifício cru aos olhos. As pessoas veriam a imolação dos pastorinhos. Como de fato foi, morreram pela peste, pela doença. E quem lê o fim da vida de Francisco e de Jacinta percebe o quanto que sofreram, cuspiram muitas vezes sangue pela boca, de tantas tosses que tinham, febres altíssimas. Então ali era o próprio sacrifício do Cristo, um próprio martírio que haveriam de passar também, oferecendo-se pela conversão das almas dos pobres pecadores. Então, o anjo de Portugal, quando aparece para os pastorinhos, ensina-lhes uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta oração, o Francisco, que dos pastorinhos era o mais eucarístico, era o mais apaixonado por Jesus escondido, passava longas horas diante do sacrário, repetindo a oração do anjo. Chegava a falar mais de 30 vezes ao dia esta oração que ouviu do anjo. E a irmã Lúcia chama atenção nas suas memórias que, inclusive, eles imitavam a postura do anjo, como o anjo rezava. O anjo não apenas ensinou a dizer aquela oração em reparação, mas também ensinou como adorar fisicamente a Jesus na Divina Eucaristia. E aí ela narra que o anjo prostrou-se com a cabeça no solo, de joelhos, repetindo esta oração por 3 vezes. Então, esta e mais uma que se complementa, que é
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado da Virgem Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Esta é uma boa oração de se aprender, de se memorizar, de se decorar. E saber que vamos estar rezando diante do sacrário, diante do Santíssimo, a mesma oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Eles rezavam muitas vezes essa oração, inclusive durante a Santa Missa. Como na época dos pastorinhos a missa era no rito tridentino, a missa antiga, toda a oração eucarística, que no caso era chamada do cânon romano, todo o cânon era feito em voz baixa, né? Assim os fiéis podiam fazer as suas orações de intimidade enquanto a missa discorria lá no altar. Então eles ficavam durante a missa, aquele silêncio, era uma missa muito silenciosa, rezavam no seu interior aquela jaculatória que foi ensinada pelo anjo de Portugal. Isso não nos impede de, inclusive, na missa, onde nós nos encontramos em nossas paróquias, nos momentos de silêncio, nos momentos de contemplação, na hora que o padre levanta a hóstia, o cálice, sobre o altar, que nós possamos falar essa pequena jaculatória. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. Se o anjo de Portugal, em 1917, falava que Jesus, na Eucaristia, estava ultrajado por sacrilégios, naquela época era muito presente as invasões de maçons, por exemplo, dentro da missa, para roubar a hóstia consagrada, fazerem sacrilégios, né? Não que seja diferente hoje em dia, mas naquele tempo os sacerdotes tinham de estar muito vivos diante roubos da hóstia consagrada, por exemplo, e também missas que poderiam ser oferecidas sem piedade e devoção pelos próprios sacerdotes, né? Isso sempre foi uma tendência do clero católico, né? De se acostumar com o sagrado, de se acostumar com a presença de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Se lá em 1917, em que havia uma certa disciplina, né, os padres eram muito bem disciplinados acerca da celebração litúrgica, você não tinha tantos abusos, né, tanta coisa que faz diminuir a glória de Deus na Santa Missa. Imaginemos nos dias de hoje que nós vemos quase que uma apostasia acerca da presença eucarística de Jesus, né? Uma diminuição tal da presença real que tantas vezes parece um banquete fraterno, a missa parece um lugar onde vamos anunciar a finalidade que anunciamos no final, o sorteio e tudo mais, e ela vai perdendo assim o seu aspecto sobrenatural, divino de Nosso Senhor, né? Então hoje temos muito mais motivos para fazer esta oração de reparação ensinada por um anjo dos céus, né? Diante da Eucaristia, diante dos sacrários, que tantas vezes estão abandonados, vazios, não têm almas dispostas a fazerem visitas ao Santíssimo Sacramento, pessoas que passam diante das igrejas e sentem vergonha de fazer o sinal da cruz, saudar a Jesus Eucarístico, né? Então temos aí mais motivos ainda de fazer reparação a Jesus no Santíssimo Sacramento que os próprios pastorinhos de Fátima, porque a situação piorou muito. Os sofrimentos do coração eucarístico de Jesus são muito maiores nos tempos atuais, onde Nosso Senhor é despojado de sua glória pelos seus próprios ministros e pelos seus próprios fiéis. Almas que comungam em pecado, em sacrilégio, a Santa Hóstia, não se preparam bem para a confissão, a fim de se unirem depois perfeitamente a Jesus Eucarístico, não fazem um bom exame
não confessam com arrependimento todos os pecados da vida, e assim um emaranhado de confissões mal feitas vão como que comprometendo a entrega amorosa entre o coração de Jesus e o coração do fiel. Portanto, nesse 13 de maio, temos motivo suficiente para nos unir a Nossa Senhora, a Mãe clemente e bondosa, que olha para nós dos céus. Derrama copiosas lágrimas sobre o corpo de Cristo, tal como derramou as lágrimas sobre o corpo morto de Jesus lá no Calvário. Nossa Senhora agora derrama lágrimas pelo corpo ressuscitado, pois mesmo Jesus manifestando a sua glória em sua ressurreição, tantos tratam a Cristo como se fosse uma presença morta, como se fosse apenas um corpo, e não Deus que veio visitar a humanidade. Maria Santíssima expõe para nós o seu coração imaculado, que na visão de Coimbra, que teve irmã Lúcia, ela aparecia com o coração envolto a espinhos. Os espinhos, os sofrimentos, que penetram no coração de uma mãe ao ver o seu filho abandonado, ultrajado, diminuído. Maria Santíssima sofre pelos sofrimentos de Jesus, que se renovam dentro da igreja, que se renovam nestes tempos em que vivemos. Por isto, Maria Santíssima é a reparadora do coração de Jesus. E ela, como a mestra que esteve na cruz, reparando todos os ultrajes que cometiam contra Nosso Senhor, Maria Santíssima estará sempre na renovação deste sacrifício, na missa, ao lado de todas aquelas almas que se portarem tal como ela, em reparação a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Ela nos ensinará o caminho da reparação. Que Maria Santíssima e o Anjo Portugal nos ensine este caminho de reparação, de adoração, de amor e serviço a Deus.